Meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História para a turma do 8º ano A. Nessa aula de hoje vamos continuar estudando sobre a Revolução Francesa, só que dessa vez as páginas do livro são as páginas 37 até a página 42. Uma aula bem emocionante e importante para a gente entender o que foi esse processo de revolução, tá certo? Primeiramente, pessoal, a gente tem que saber que a Revolução Francesa foi dividida num negócio chamado Assembleia Nacional Constituinte, que foram aqueles membros do terceiro estado que resolveram se desenvolver dentro das disputas por uma nova França, na busca de um novo poder. Então, enquanto Luís XVI reunia suas tropas para controlar os deputados rebeldes e sufocar as manifestações de apoio à Assembleia Nacional, a população de Paris organizava milícias para enfrentar as forças absolutistas. Pessoal, o que são milícias? Segundo o livro de vocês, eu estou com ele aqui, milícias era um grupo armado que não integra o exército de um país, ou seja, a população, pessoal, organizava essas milícias. Essas milícias não eram exércitos do governo, eram milícias formadas por pessoas ligadas ao quê? Ao terceiro estado, que formava 98% da classe social francesa. Estão lembrados da aula passada? Aqueles membros pertencentes ao quê? Aos servos. Então, pessoal, esses exércitos, primeiramente, eram formados em sua maioria por mulheres. Então, eles saíram para brigar. Vamos ver na continuação dos slides, porque é o seguinte. Para garantir o poder da Assembleia Nacional Constituinte, os deputados rebeldes reuniram milícias populares no exército revolucionário, chamado de Guarda Nacional, em agosto de 1789. Aprovaram as seguintes medidas: fim dos privilégios feudais, declaração dos direitos do homem e do cidadão. Aí você que está aí, professor, você está indo muito rápido nesse assunto. Pessoal, tenham calma. Preste atenção. Eles não reuniram um exército de milícias. Esse exército revolucionário ficou conhecido como Guarda Nacional. E o que é que esse pessoal estava querendo com essa guerra todinha? Muita gente acha que uma guerra é sem motivo, mas essa luta deles acabava com o quê? Fim dos privilégios feudais. Vocês estão lembrados que eu expliquei para vocês na aula passada que quem pagava impostos naquele tempo na França era só os membros dos servos, da classe social formada pelos servos? Lembrando, nobreza e clero não pagavam impostos, que eram as sociedades feudais. Então eles disseram o seguinte: acaba com esses privilégios desse pessoal, que eles paguem impostos, que eles sejam cidadãos comuns iguais a gente. Veja que o segundo ponto é declaração dos direitos do homem e do cidadão. Eles queriam que todo cidadão fosse igual, sem essa distinção, pessoal, de classe social. Sem ter esse negócio de uma classe social ser mais forte do que a outra, que todo homem agora deveria ser igual. Então foi esses dois pontos que a primeira Assembleia Nacional Constituinte aprovou: fim dos privilégios feudais e início da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá certo? Com isso, tem-se início dessa revolução. Cerca de 98% da população francesa, pessoal, pertenciam ao terceiro estado. Grandes e pequenos industriais e comerciantes e trabalhadores urbanos. Eu estou colocando esse mesmo trecho da aula para que a gente entenda como é que era formada a sociedade daquela França, pessoal. Veja, por isso que eles queriam, lá na Assembleia, ter uma igualdade de direitos para eles. Eles já foram iluminados, inspirados por aquelas ideias daqueles pensadores iluministas. Então eles colocaram em prática essas ideias. Fim desses monopólios feudais e uma declaração que todo cidadão deve ser igual. Vejam essa gravura aí, pessoal. Essa gravura identifica o que foi esse processo de Assembleia Nacional Constituinte. Essas pessoas que estão aí nessa foto, pessoal, eram considerados deputados rebeldes. Eles apoiavam aqueles 98% da população que queriam direitos iguais e fim dos privilégios feudais. Lembra, toda a Assembleia Francesa era dividida em deputados. Os deputados rebeldes que apoiavam os membros do terceiro estado e os outros deputados que apoiavam a nobreza e o clero, tá certo? Início dos conflitos. No interior, os camponeses inspirados pelo levante urbano
revoltaram-se contra os antigos senhores, invadindo castelos e queimando documentos sobre dívidas e obrigações que os ligavam aos nobres. Primeiro ponto da Revolução, pessoal, após a Assembleia, aí começam os conflitos. Eles começaram a invadir os castelos onde tinham guardados os documentos que diziam, por exemplo, uma pessoa tem que pagar tributo X todo mês aos nobres. Se essa pessoa não pagar, ela será presa. Então, quando as pessoas começaram os conflitos, elas invadiram logo esses locais e queimaram os documentos que envolviam dívidas e obrigações. Se você devia algo demais, eles queimaram tudo. Todas as obrigações deles foram queimadas, tá certo? Aí tem-se início aos conflitos que eles criaram. Com isso, pessoal, a gente também vai ver um negócio chamado Constituição Civil do Clero. O que foi essa Constituição, pessoal? Foi para resolver a crise financeira que agravava com a rebelião. Os deputados decidiram confiscar os bens da igreja, tornando os cidadãos comuns aos indivíduos pertencentes ao primeiro estado. Preste bem atenção. Quando eu coloquei naquele primeiro slide, eu disse que membros da nobreza e do clero não pagavam impostos. Então o que? Os deputados, pessoal, tentando amenizar a crise na França, disseram o seguinte: vamos decidir que a igreja também vai pagar imposto. Porque se o povo mais pobre paga impostos, por que é que a igreja, que é um dos membros mais ricos, também não paga? Nessa mentalidade, eles tentaram fazer com que os cidadãos parassem um pouco com as revoltas, tendo em vista que agora a igreja também ia pagar impostos e que os membros da igreja seriam considerados agora membros iguais a todos os cidadãos, igual aquela declaração que eu falei agora há pouco, em que todos os homens deveriam ser iguais, sem distinção de classe social. Aí, pessoal, essa Assembleia também teve forças políticas dessa convenção. Se a gente está falando de uma Assembleia Nacional, a gente vai vendo também diferentes níveis e tipos de classes sociais. Porque é o seguinte, quando a gente vai pensando em França, a gente agora vai dividir a sociedade em três: girondinos, jacobinos, planície ou pântano. O primeiro são os jacobinos, que eram os representantes da alta burguesia. Eles defendiam posições moderadas e garantir sua riqueza econômica. Era o que eles defendiam. Já os jacobinos representavam a pequena e média burguesia e proletariado. Proletariado, pessoal, são aqueles pessoais do terceiro estado, tá certo? Defendiam posições radicais em benefício dos oprimidos. Novamente, oprimidos eram aqueles membros do terceiro estado que buscavam melhores condições de vida. E os planícies ou pântanos, que são o nome dados à terceira, representavam a burguesia financeira. Não tinham posição política definida, acompanhavam os vencedores. Quem vencesse, eles acompanhavam, não estavam nem aí. Quem venceu, eu estou acompanhando. E defendiam, pessoal, uma união entre os girondinos e o grupo da planície. Opa! Aí você diz assim, mas eles não estavam com quem vencesse? Olha, o planície apoiavam a união com o girondino e o grupo de planície, mas não apoiavam a união com os jacobinos, porque eles queriam, pessoal, os jacobinos defendiam posições radicais em benefício dos oprimidos. Então eles tinham medo que essa defesa radical prejudicasse ainda mais os cofres franceses. Então vejam, três tipos de forças políticas da convenção: girondinos, jacobinos e planícies. Mas com a monarquia constitucional francesa entrando já em vigor, a Assembleia finalizou essa Constituição, pessoal, em setembro de 1791. Ela instruía a monarquia institucional e dividiu o poder em três esferas: executivo, legislativo e judiciário. Eu acho que vocês estão lembrados desses três nomes. Lembra quando a gente estava estudando lá a Constituição americana? Eles também foram divididos em executivo, legislativo e judiciário. A França também. Não era mais um monarca que ia ficar no trono. Aí você está em casa, professor, me lembra aí quem é monarca? Monarca é aquela pessoa que tinha poder sobre o reino. Vamos supor, era um rei que ficava
sobre o controle de todos os estados, tá certo? E com o fim dessa monarquia, dividiu-se o poder agora em 3 estados, em 3 esferas, quer dizer, executivo, legislativo, judiciário, ok? Agora é com você, pessoal. A gente tem pontos importantes para essa aula. Vocês vão ler o livro de vocês abrindo a página 37 até a 42 e vão ler todo o material. Se quiser, façam fichamentos, façam resumos para vocês entenderem basicamente o assunto dessa aula de hoje. E vão responder a atividade da apostila. E eu vou estar no grupo para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, obrigado por assistir essa aula. Fiquem em casa, fiquem com Deus. Estou com saudade de cada um de vocês. E até a próxima aula. Valeu, meus amigos!